Fala pessoal, tudo bem? Agora a gente vai estar falando de geometria analítica cônicas, certo? E o que é formado? É formado por parábolas, elipses e hipérboles. Nesse vídeo a gente vai estar falando agora de parábolas, tá bom? Vamos lá. Parábola a gente está acostumado a estar vendo lá no segundo grau, certo? Nas equações de segundo grau, onde a gente tem a parábola com concavidade voltada para cima e para baixo. É essa análise que a gente vai estar fazendo, certo? A gente tem lá nossa parábola com concavidade voltada para cima e a gente traça o nosso eixo X, nosso eixo Y. E para a gente estar analisando, a gente vai precisar de três coisas: observação, fórmula e cálculo, tá bom? Vamos lá. Então, vamos observar, começar observando esse gráfico aí. O que a gente tem aqui? Vamos lá. Eu tenho o meu vértice, aqui ele está na origem, certo? Vértice na origem, 0, 0. O meu foco sempre, anotem isso, sempre vai ser na parte côncava da minha parábola, certo? E isso vai servir para as outras também. Então, tenho meu foco aqui. E quanto ele vai valer? Se ele está em cima do eixo Y, o meu X é 0. E quanto vale aqui eu não sei, então vou colocar um valor qualquer, P. Tá? Repare o seguinte, agora eu tenho uma linha auxiliar para me ajudar nessa análise, que vai ser chamada de diretriz. Então, eu tenho a diretriz, está aqui, D, de diretriz. Repare que esse ponto, onde toca o eixo Y, a diretriz troca o eixo Y, tem a mesma distância para o foco, certo? Então, se está no eixo Y, esse ponto aqui, ele vai valer quanto? 0 em x, né? E se ele tem a mesma distância, se para cima é P, para baixo, menos P. Tá bom? Está feita a nossa observação. E agora começa a nossa análise para a gente começar a calcular. Se eu marco um ponto qualquer na minha parábola, por exemplo aqui, um ponto A, certo? Valendo x, y, porque eu tenho a marcação do x e y. Na geometria analítica, falando de cônicas, parábolas, vai me dizer que esse ponto, ou seja, qualquer ponto, melhor dizendo, tem que ter a mesma distância do foco até a diretriz. Então, tem que ter a mesma distância aqui e aqui. E como a gente já viu anteriormente, como eu calculo a distância entre dois pontos? É isso que a gente vai estar fazendo, certo? Vou calcular a distância do ponto A ao ponto F. E ele me diz que é igual. Essa distância aqui, essas distâncias são iguais. Então, a distância de A até a minha diretriz. Quanto vale a minha diretriz? Repare que como eu tenho agora um ângulo de 90 graus, o ponto não é esse onde toca, mas sim esse aqui. E esse ponto vale quanto? Um valor de x que eu não sei quanto é que é, está aqui, corta aqui o eixo x. E o valor de y vai ser quanto? O menos p. Tá? Então é isso que eu vou calcular. Como a gente viu anteriormente, mais uma vez falando, eu sei calcular a distância de um ponto e outro. Vai ser o quê? A raiz da diferença entre os pontos x e o ponto y.
No caso aqui de A e F. Então eu tenho x elevado ao quadrado, né? X menos 0 elevado ao quadrado mais y menos p elevado ao quadrado. Tem que ser igual a raiz também de x menos x elevado ao quadrado mais y menos p. Então, mais p ao quadrado. Tá aí. Como eu faço para eliminar a raiz de cada lado da igualdade? O que eu preciso fazer? Vou elevar ao quadrado de um lado e elevo ao quadrado do outro. E agora eu fico com, resolvendo, x ao quadrado. Não preciso fazer o restante, porque aqui é zero, certo? Então, 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar zero, e o quadrado do segundo também vai dar zero. Vamos para a segunda. Quadrado do primeiro menos 2 vezes. Aí o primeiro pelo segundo, a ordem dos fatores não altera o produto, então não tem problema. Mais quadrado do segundo. Tem que ser igual. X menos x vai dar zero. Então, já zerou aqui. Vamos só resolver essa segunda aqui. Eu tenho y ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá aí. O que eu vou fazer? O que tiver sinais iguais eu já posso cortar. Y com y, p com p. Fiquei com x ao quadrado menos 2py é igual a 2py. Está resolvido agora. Como fica a equação dessa minha parábola com concavidade para cima? Trazendo para cá, eu fico com x ao quadrado igual. Passei o menos 2py para lá, somou, ficou 4py. Está aí a minha equação reduzida da parábola com concavidade voltada para cima. Certo? Se a concavidade fosse para baixo, vocês podem estar observando, pode estar tentando também aí, certo? O resultado seria esse aqui, ó. X ao quadrado, deixa eu botar aqui legal, x ao quadrado igual a menos 4py. Tá certo? Repare que é sempre constante aqui o 4 também. Então, uma observação legal para quando a gente for fazer exercício é que se, por exemplo, vou botar aqui um exemplo rapidinho, tá? Se eu tiver x ao quadrado igual a 20y, eu tenho que o meu p vai valer quanto? Eu tenho que tirar o 4 daqui, né? Porque a fórmula me diz que é 4p. Então, 20 é o que, na verdade? É 4 vezes 5. Então, o meu p aqui vale 5. Porque eu tenho x ao quadrado igual a 4py. Então, o meu p vai valer 5 para que isso seja verdade, para que seja 20y. Tá certo? Então, tá aí um exemplozinho bem rápido, só para a gente entender que pode vir essas pegadinhas também nos exercícios. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.